Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, paz e graça. Segundo dia, hoje é 24 de fevereiro, o tema da nossa jornada de hoje é fidelidade aprovada. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Hebreus capítulo 11, verso 35. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. E se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. João capítulo 15, verso 18 a 20. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes serão concedidos o que vocês dirão. Mateus capítulo 10, versos 18 e 19. Mais perto da recompensa, sobre a mais cruel perseguição, essas testemunhas de Jesus conservaram sua fé incontaminada, embora privadas de todo o conforto, excluídas da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro, mas amigo. Não proferiram nenhuma queixa. Com palavras de fé, paciência e esperança, encorajavam-se umas às outras a suportar a privação e a angústia. A perda de todas as bênçãos terrestres não poderia forçá-las a renunciar à sua crença em Cristo. Provações e perseguição eram apenas maneiras de levá-las para mais perto do seu descanso e de sua recompensa. O Grande Conflito, página 31. Batalhas da vida. A vida cristã é uma batalha de uma marcha. Nessa guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. Ao fazer assim, mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta firmeza de propósito. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em favor de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si mesmos nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Somos individualmente responsáveis pelos resultados do conflito. Ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não poderiam, por sua justiça, livrar nem filho nem filha. A Ciência do Bom Viver, página 289. Motivos de oração.
Ore a Deus, rogue a Ele por uma fé firme que testemunhe a favor da verdade. Ore a Ele pelo poder do Espírito Santo na igreja. Ore a Ele por seus 5 amigos de oração. Não esqueça de escrever aí num caderninho, onde quer que seja, o nome desses 5 amigos pelos quais você está orando nesses 10 dias, hein? Testemunho e perseguição. Em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus têm se exposto às perseguições e ao desprezo por amor à verdade. José foi caluniado e perseguido por ter preservado sua virtude e integridade. Davi, o mensageiro escolhido de Deus, foi caçado como um animal feroz por seus inimigos. Daniel foi lançado na cova dos leões por ser leal ao seu concerto com o céu. Jó foi destituído de suas posses terrestres e ferido no corpo de tal maneira que os próprios parentes e amigos o desprezaram. Contudo, manteve sua integridade. Jeremias não pôde ser impedido de falar as palavras que Deus lhe ordenara, e seu testemunho enfureceu tanto o rei e os príncipes que o atiraram em um poço asqueroso. Estevão foi apedrejado por haver pregado sobre Cristo, e este crucificado. Paulo foi encarcerado, açoitado, apedrejado e, por fim, entregue à morte por ter sido um fiel mensageiro de Deus aos gentios. E João foi banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 9, Atos dos Apóstolos, página 366. Decadência moderna. Seria bom para a igreja e para o mundo se os princípios que moviam aquelas pessoas inabaláveis revivessem no coração dos que se intitulam povo de Deus. Há uma alarmante indiferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, no fim das contas, não são tão importantes, não são vitais. Essa decadência está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, de modo que falsas teorias e enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com o risco da própria vida, são hoje bem vistos por milhares que dizem ser seguidores de Cristo. O Grande Conflito, página 35. Aplicação: constantes na oração. O Salvador se identificou com nossas necessidades e fraquezas, a ponto de se tornar um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de forças, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois, como nós, em tudo foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza repelia o mal. Ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia a necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade de constante e fervorosa oração? Caminho a Cristo, página 82. Bem, meus irmãos, nós chegamos no momento especial da jornada. É o momento de orar. Dedique este momento para falar com o Pai Celestial, completando com suas palavras o modelo da oração a seguir. Primeiro,
Primeiro passo na oração. Levante a Deus um agradecimento e louvor. Diga assim: Pai de misericórdia, exaltado seja o teu nome, Senhor dos exércitos, pois é vitorioso nas batalhas. Graças te dou por... E aí você acrescenta os motivos que você tem para louvar e agradecer o nome do Senhor. Segundo passo na oração é a confissão. Diga a Ele desta forma: necessito de tua armadura para enfrentar o fogo da provação e para... Aí você completa a sua confissão aí. Terceiro passo, orando com a palavra. Diga da seguinte maneira: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Ezequiel capítulo 14, verso 20. Noé, querido Deus, como foi com Noé? Sei que desejas a salvação da minha casa. Diga também como Daniel: obrigado, pois qual Daniel, sei que olhas para mim com amor. Como Jó, Pai, de modo semelhante a Jó, abre meus olhos para que eu te veja. E por último, interceda. Ore pelos cristãos que estão sofrendo perseguição e pelos motivos de oração de hoje. Abra o coração a Deus, orando como a um amigo. Apresente a Ele os seus pedidos pessoais. E assim nós concluímos a jornada de hoje. A jornada de amanhã será sobre a palavra soberana. Então, meu querido, minha querida, não deixe de separar este momento na primeira hora do seu dia. Se programe, para ter esse momento. Se programe para ter esse momento. Deite um pouquinho mais cedo, para poder levantar um pouquinho mais cedo e fazer este momento um momento especial na sua vida. Amém? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e até amanhã.